Muito bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa tarde, boa noite. A gente diz bom dia, né? Eu digo bom dia porque aqui é bom dia, gente. 5 da manhã e bom dia desse dia extraordinário. Segunda-feira, 25 de maio de 2026. Nós estamos começando aqui o nosso devocional ao vivo pelo Zoom. Se você quiser vir participar, venha, entre no grupo e venha conosco ao vivo nesse devocional, caminhando e prosperando com Jesus. O tema do dia hoje é peso de tentar ser forte o tempo inteiro. Eita Deus, que será que o Senhor vai falar conosco hoje, né? Através da sua palavra que está lá em 2 Coríntios 12:9 e os versículos de apoio em Salmos 55:22, Isaías 40:29 e o Provérbios do dia 3:5. Hoje o Senhor fala conosco nessa segunda-feira abençoada se você estiver pelo YouTube, seguramente, né, você está vendo a gravação aqui pelo YouTube, porque você não está aqui ao vivo conosco. Seja muito bem-vindo uma vez mais, que o Senhor te abençoe nessa semana que começa, né? E bora lá, né? Ser feliz com esse Jesus maravilhoso. Vamos caminhar com ele. E o nosso querido líder que está aqui, Francisco, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Bora lá, meu irmão, caminhando e prosperando com Jesus. Amém, amém. Bom dia, Valdirene. Bom dia quem nos escutas no, no gravado. Deus nos abençoe mais um dia. Estamos aqui, né, para glorificar o nome dele. E para iniciar esse dia, vamos iniciar orando e agradecendo a ele por esse dia, né? Fiquei muito surpreso ontem escutando uma pessoa falando, né, a respeito da voz da gente, né? Que é uma graça de Deus, é um dom de Deus a voz da gente. A pessoa, tipo assim, num debate, querendo dizer a voz da gente não existe, é uma graça de Deus. Porque depois que a pessoa morre e tudo mais, os restos mortais estão lá, o corpo e tudo mais, os ossos, mas a voz não. E assim, meditando, disse, realmente a voz é uma graça de Deus, né? A gente acordar falando, agradecendo a Deus. É muito gratificante, né? Porque a voz realmente, depois que o corpo pode, depois que a gente morre, né, os restos mortais ficam lá enterrados, mais o osso, os ossos, mas a voz não está lá. E assim, ó, meditando nisso, eu digo, faz sentido. Algumas coisas faz sentido, amém. Mas a voz é uma graça de Deus. Vamos agradecer aí por essa graça, né? Amém, Senhor. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, eu levo minha voz a Ti, Senhor, e quero te dizer que sou muito grato por mais esse dia, por mais uma vez poder levantar, Pai, e dizer que sou grato, Pai, pela vida, pela minha voz, pelo falar, pelo ouvir, Senhor, por dizer que Tu és bem-vindo na minha casa, na minha família, no meu coração, Senhor. Muito obrigado por este dia, Pai, muito obrigado pela saúde, pelo caminhar, Pai, por poder falar do Teu amor, da Tua palavra, do Teu ensinamento. Todos os dias, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa minha casa, minha família, meus filhos. Abençoa a família da Valdirene. Maria, Pai, sua casa, Pai, sempre. Muito obrigado por esta manhã, por mais uma vez, Pai, estar de pé, Pai, para falar do teu amor, da tua palavra, dos teus ensinamentos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por este dia, Pai, por esta semana que está iniciando. Eu entrego a Ti, Pai, o meu dia, o meu caminhar. Eu entrego a Ti, Pai, as palavras que saem da minha boca, Pai amado, Pai querido, que seja feita a tua vontade sempre. Muito obrigado, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nós, por mais um dia. Está me ouvindo bem? Como está o tom da voz, hein? Perfeito, eu te ouço bem, perfeitamente. Amém. Senhor, continue aí falando.
O seu Francisco. Com nós, amém. Vamos lá em Estou te 2 ouvindo bem. Coríntios Então, 12. gente que está vendo gravado, por favor, nos entenda ainda nesse começo nosso aqui, Amém. né? A gente faz aqui, a gente, a Vamos gente lá. vamos, não sei de onde eu quer falar isso, vamos fazer o melhor, né? Para que chegue uma boa fala para vocês, e nos entenda por agora. E eu acredito que se ouve bem. Por aqui, bem, Francisco. Assim que Amém. continue, o Senhor te abençoe aí. Bora lá. Amém. Vamos lá em 2 Coríntios 12, 9, nosso início de hoje, né? 2 Coríntios 12, 9. Minha versão diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Em outra versão atualizada na linguagem de hoje fala: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Jesus, Paulo está relatando aqui com certeza algum problema que passava e não é problema, né? Aqui Paulo está escrevendo o texto, a gente vê mais atrás um pouco, né? Ele tá suplicando a Deus para tirar o espinho na carne. Ele relatou esse espinho na carne como se fosse um problema enviado pelo inimigo, né? E ele estava suplicando a Deus já pela terceira vez e Deus falou, respondeu a ele na terceira vez: Fala, a tua graça me basta. A tua graça me basta, é o suficiente. Muitas vezes nós não sabemos ouvir o não de Deus. Às vezes o não de Deus não é removido para que nós possamos glorificar o nome de Deus, glorificar o nome dele. E ele aqui está sendo bem claro com Paulo. Paulo, a tua graça me basta. Paulo entende isso. Paulo entende porque ele realmente ele diz às vezes nas minhas fraquezas, nos momentos que eu acho que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Paulo estava querendo dizer assim, se o Senhor tirar esse espinho da minha carne, esse problema da minha vida, né, espiritual, Paulo estava com medo de, tipo assim, de ficar soberbo, de achar que a glória era dele, né, e tudo mais. E esse problema que Deus colocou na vida de Paulo foi para que ele não se gabasse, não deixasse o orgulho entrar no coração dele, no meu modo de entender, né? Porque se você for ver, você imaginar, o problema fala que é o espinho na carne. Mas é um problema, não sei se era um problema de saúde, com certeza sim, porque estava afetando a vida dele, a vida, o caminhar dele, né, e tudo mais, mas o amor que ele tinha por Cristo, o amor que ele tinha para falar de Cristo era tão grande que o problema virou uma coisa assim quase insatisfatória, que ele entendeu que a graça de Senhor me basta, né? Porque o mundo hoje em dia que a gente vive, a gente que eu falo, eu também estou incluído, né? Qualquer problemazinho que a gente tem, a gente corre para Deus. E muitas vezes, quando Deus não resolve, a gente quer se afastar de Deus, né? Porque Deus não resolveu o nosso problema, não resolveu a nossa situação. Então, se a gente quer resolver do nosso jeito, a gente muitas vezes esquece que a graça dele é o suficiente, a presença dele nos basta. Às vezes a gente acha que está fraco na caminhada, mas quando a gente lembra que tem Jesus no caminho, na vida, aí é que a gente está forte. Essa passagem é muito poderosa porque o propósito de Deus na nossa vida é saber que nós somos dependentes dele.
né? Nós temos que caminhar com Ele, independente da situação, independente dos nãos dele na nossa vida, porque os não muitas vezes é para glorificar também o nome de Deus. O nome de Deus é uma resposta muitas vezes de amor também, porque às vezes a gente não quer aceitar o nome de Deus, né? E Paulo aqui, e Deus estava dizendo aqui para Paulo que a graça dele era suficiente, bastava. E muito, muito importante porque Paulo entendeu isso, né? Paulo foi bem, foi bem claro em dizer, tá bom, às vezes quando eu acho que eu estou fraco, é que eu estou forte, né? Mas é muito, muito importante essa passagem aqui, porque às vezes nós não queremos aceitar o nome de Deus, e o nome de Deus, às vezes, é importante para nos alertar que a graça dele, a maneira que ele nos traz, às vezes, até os problemas, é bom para dizer que Deus existe, que Deus é que está no controle, né? E ele vai nos ensinar a descansar, a ter o cuidado dele, né, e tudo mais, que com certeza vai vir coisas melhores pela frente, né? Muitas vezes é isso que Deus quer dizer, o não dele é para glorificar o nome dele, não para nos entristecer, nos deixar triste, nos deixar fraco. Mas você já imaginou você falar do amor de Deus, falar o que ele faz na sua vida, né, e tudo mais, e um problema tá ali te incomodando, né? É muito, muito interessante essa passagem aqui de Paulo em Coríntios, porque ele está relatando que ele tinha um problema e tudo mais, mas o amor, a graça de Deus era muito maior. Eu acho muito, muito forte essa passagem, um ensinamento muito forte para a gente. Muitas vezes um problemazinho que às vezes ou é emocional, ou espiritual, ou até mesmo de saúde, que pode curar, a gente se desespera, né? E tudo mais, acha que não é nada. Mas nós temos que entender que a graça dele é o suficiente, o amor dele é o suficiente nas nossas vidas. É isso, Rodrigo. Amém. Vamos Vamos continuar seguir, aqui. né, Francisco? Obrigada. Nossa, poderoso, né, a palavra de hoje, todos os dias, né? E depois em Salmos 55, 22, ele vem dizer assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Vou completar aqui com Isaías, aí já faço minha interpretação e já continuamos aqui. Em Isaías 40, 29, aqui na minha tradução, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Que maravilha de palavra! O Senhor Jesus nos abençoa essa segunda-feira, né? Que Ele nos sustenta. Peso de tentar ser forte o tempo inteiro é o tema do dia hoje. O que será que o Senhor nos vai mostrar no dia de hoje tudo, né? Porque a gente tem, eu tenho feito experiências de vida depois do devocional da manhã, eu medito todo dia na palavra e durante o dia. É muito, muito bonito o que Deus tem feito. Então, tenho certeza que hoje eu vou ver, porque muitas das vezes a gente não vê, a gente passa por situações difíceis e a única coisa que faz é falar, ai meu Deus, ai, 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 ai. E esses momentos vão vir para mim, para você, e o Senhor, né, Ele nos fortalece, nos sustenta no dia de hoje. Esses momentos, como você bem falou aí, Francisco, mesmo no momento da dor, o Senhor vem nos mostrar que com a graça dele nos basta. Acontece que quando eu tenho um problema, uma situação desafiadora, eu fico muito inquieta, gritando talvez até para o mundo, contando para um e para outro, né? Querendo de alguma forma me vitimizar. E o Senhor me diz assim: ei, é nesse momento,
É nesse momento de fraqueza, né? Na fraqueza. Porque é na dor que a gente lembra do remédio, né? É na dor que a gente lembra eh, que existe um socorro, né? Um pronto-socorro que é Jesus. É na dor que a gente cresce, é na dor que eu pego essa fortaleza, é na dor que eu busco o silêncio, talvez, né? Não dizendo de no silêncio interno, uma voz interna, se conectar com o mesmo e dizer, eu preciso mais de Deus aqui nessa situação. É aquela velha conversa que a gente fala, né? Não levar na força do braço. É isso, nesse momento, de se conectar com Deus e dizer, ei, Deus, eu estou aqui, eu preciso de você, meu Deus, eu preciso, Senhor, eu preciso, meu Pai, eu preciso de ti, Jesus, me ajuda. Deixar de ser forte, né? Querer levar tudo nas costas sozinho e dividir com Deus. Não digo que às vezes a gente não contem com pessoas, né? Com pessoas, pessoas aqui humanas, né? Nossa, aqui na Terra, que a gente sempre tem aquela pessoa que a gente pode contar, pedir ajuda. E de alguma forma, o Senhor vai mostrar para você e para mim, para quem que eu devo conversar, né? Desabafar. Que sempre Deus vai usar alguém para me ajudar, né? Alguém que esteja aí, que tem uma palavra de bênção, né? Que também não é para todo mundo que a gente fala as coisas, porque existe muito julgamento, né? Então, o Senhor hoje aqui em Salmos, como ele fala aqui, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Que forte, né? Essa palavra. Então, que eu me lembre hoje, em todo momento, de entregar de verdade para Deus, pedir, ser humilde, né? E pedir, Senhor, me sustenta, me ajude aqui, que eu não sou forte o tempo todo, que eu não posso com isso sozinha, eu preciso de ti. E aqui Isaías ele diz, né? Dá força ao cansado e me multiplicam aos que não têm nenhum vigor. Nesse momento, né, é se sentir realmente se humilhar ao pé do Senhor, dizer assim, ei, eu não posso sozinho, eu não posso sozinha. Eu preciso de ti, meu Deus. Me ajuda, me fortalece. Me dê da sua bênção aí, né? Olha só Paulo com toda a grandeza que ele tinha, e ele mesmo assim, né? Então, às vezes, também, muitas das vezes, gente, eu digo por mim, temos que matar esse orgulho interno, porque ele começa dentro da alma, né? Dentro, primeiro pelos pensamentos, que logo gera um sentimento, que esse sentimento vai para o coração. Ter muito cuidado com aquilo que a gente leva para o coração, porque o coração, né? É, é esse lugar, aonde todas as coisas acontecem aí. Se você passa por um desafio, por uma conversa, qualquer coisa, e você fica ali ruminando e leva para o teu coração, aí você se enfraquece, se entristece. Nós, semana passada, nós passamos por aquela fala, né, que onde Jesus diz, eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo. O Senhor nos diz, cada dia, que sejamos fortes nele. É nele, não é em outro lugar. Muitas das vezes por medo do julgamento de ser fraco, mas não é um julgamento externo, porque às vezes você nem contou, nem ninguém lá fora sabe o que está acontecendo, mas você por dentro vai falar, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa que todo dia eu te busco, todo dia eu estou nos seus pés, e por quê, né? E você se sente, talvez você mesmo é a primeira pessoa que se julga e, e foge da presença do Senhor. Fala, isso aqui eu vou fazer, vai dar tudo certo. Mas no fundo você está sofrendo. Pede a Deus direcionamento, porque Ele vai te sustentar. A palavra eu acho tão assim, tão interessante quando a gente se conecta realmente com Deus,
que durante o dia vai vir vozes no teu ouvido, vai vir sentimentos, vai vir aquelas palavras, ah, você não pode, quem você pensa que você é, aonde que você vai? Porque isso é uma voz interna que sempre vai aparecer. Então, hoje, quando essa voz interna chegar e querer te colocar para baixo, nos colocar para baixo, que lembremos que temos um Senhor, que temos um Deus que nos sustenta, que está conosco, que nos dá força e multiplica as forças. Ele multiplica. Mesmo quando a gente pensa que já não tem mais força, ele está aí. Amém? Amém, velho. Amém. Amém. Para complementar lá em Isaías, né? Como você falou, Isaías 40, 29, né? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? Ele tá relatando aqui, desde na época que o pessoal estava preso, né? Naquela passagem da Bíblia lá na Babilônia, quer dizer, o povo estava cansado, né? E tudo mais. Isaías estava relatando que ele dava força aos cansados. Muitas vezes a gente acha que por a gente ser jovem e tudo mais não se cansa, né? Mas os jovens, muitas vezes a gente jovem também se cansa, né? E essa força que a gente vai buscar só no Senhor, a gente quando a gente vai buscar o Senhor forças, com certeza ele multiplica essa força da gente, ele nos dá essa força, né? Mas não é só os idosos, as pessoas que têm uma certa idade que se cansam, né? Mas os jovens, nós, né? A gente somos jovens também, a gente às vezes se cansa. E quando a gente lê esse texto aqui que fala, né? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? Isso é se humilhar no Senhor e pedir a Ele força para transformar a gente na vida espiritual, na caminhada, para não desfalecer. Isso não significa que a gente não vai ter problemas, né? Não significa que a gente não tenha dificuldades, né, e tudo mais, mas quando a gente pede força ao Senhor é para nos fortalecer a nossa estrutura física, né, espiritual, né, para que a gente não se desfaleça na caminhada. Muito importante essa passagem de Isaías porque fala da, da questão da força e ânimo. Isso quer dizer que na caminhada também a gente pode se cansar, né? A gente pode, às vezes, querer fraquejar. E essa força que a gente pega, ela vem do Senhor, ela vem de Deus, né? Vem de Jesus. Jesus é que nos dá essa força, né? Para a gente não desanimar, a gente não fraquejar, né? Porque querendo ou não, devido aos corre-corre do dia a dia, é normal, às vezes, a pessoa querer, estou cansado, né? E tudo mais. Mas, eu não vou me levantar. Não vou me levantar porque eu estou cansado. E quando a gente pede essa força ao Senhor, Ele nos dá essa força, Ele nos fortalece. Porque só Ele mesmo é que tem esse poder de nos levantar, nos dar força e ânimo para continuar, né? No nosso corpo físico e espiritual, isso é poderoso, né? Só o Senhor que nos dá a força para nos dar esse ânimo, esse vigor, essa força para a gente não desanimar. Porque se a gente desanimar e ficar murmurando, é pior. As coisas não vão fluir. Amém. Amém. Nossa, eu passou um filme aqui na minha mente agora. Eu só não vou dar das fontes, né? Porque são outras pessoas, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas ouvindo o testemunho que eu ouvi hoje de manhã, eu fiquei assim, agora passou aqui um filme na minha mente. Pelo que eu interpretei, né, que podia trazer aqui agora. Quando a dor aumenta, é porque Deus quer te tirar daquele lugar. Atende isso, gente, Deus falou comigo hoje. Agora, aqui para mim, né? Para mim. Se servir para quem está ouvindo, quando a dor aumenta, porque Deus quer te tirar daquele lugar. Porque somente a dor
faz a gente ver e entender, né? Olhar e analisar a situação. Porque se não dói, a gente fica na zona de conforto, né? E quando acontece essas coisas na vida da gente, assim, né, de passar por momentos desafiadores, é quando eu digo né? Eu porque eu me conheço, estou falando de mim. Quando a dor de barriga aperta, aí que eu fico ali nos pés do Senhor, ai Jesus, ai, 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 ai. Não, eu não fico assim todo momento. Então, o que que eu tinha que fazer? Aqueles momentos que eu ficava, ai Senhor, ai Jesus, ai, 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 ai. Agora Valdirene, multiplicar por uma fala, graças, Senhor, graças a Deus, por tudo que o Senhor está fazendo comigo. Graças, meu Deus, que hoje a minha garganta já não dói e eu posso falar. Ontem minha garganta doía. Ai, graças a Deus que hoje eu posso caminhar e ontem eu não podia porque eu tinha uma dor no pé. Sei lá, qualquer coisa que acontece, né? Acontece que depois que eu me passei passei daquela situação, já não sou aquela pessoa mais tão ali, né, apegada ao pé do Senhor. Eu acredito também, tá, que muitas dessas situações é para a gente ver que a gente não pode sozinho. Você falando aí de Isaías, né, eu me foquei nessa parte aqui, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor, ou seja, aquele que não tem nada, seja que você pensa que você não tem nada de força interior, que você, ai meu Deus, para mim não funciona, isso funciona para o outro, não funciona para mim. Você que acha que não tem nada, porque o Senhor vê em você aquela faísca de algo que um dia existiu e Ele vai multiplicar em você. Então, quando nós temos muitos projetos na mente, muita coisa, muito trabalho emocional, espiritual, físico. Terminamos cansados no final do dia. No final da vida a gente está cansado mesmo. Todo mundo se cansa. E tá tudo bem estar cansado. É normal a gente se cansar. A gente se cansa, a gente se entristece, a gente fala, puxa, ei, o que está acontecendo comigo aqui que eu tô assim, né? Eu não sou assim, né? Não sei se já aconteceu com você, Francisco. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa tão forte, eu aguento as coisas de uma maneira, mas essa situação tá podendo comigo, né? É nesse momento que eu tenho que olhar para o meu interior e dizer, não, eu tenho um pouquinho dessa força, desse vigor, e eu vou me conectar com o Senhor, porque Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. E hoje eu vou sair dessa situação, eu vou conseguir. Então, hoje eu peço para Deus, e Deus multiplica a minha fé, que eu tenha mais fé e mais confiança, fé em Ti. Hoje para mim, eu peço para o Senhor, multiplica a minha fé, multiplica. Me dê mais dessa fé, né? Dessa confiança. Me fortalece, me fortalece, me fortalece, me fortalece. Hoje é dia de se lançar aos cuidados do Senhor, né? Dia de ser cuidado, gente, né? Que maravilha. Cuidado por Ele, É, né? é verdade. Desculpa aí, Valdir, você, o Tranquilo, eu profeta já aqui, tinha esgotado já a fala. o profeta Isaías aqui, ele tava dizendo ao povo, né, que para lembrar que Deus é o Criador eterno, que nunca se cansa nem se fadiga, né? O profeta Isaías 28 ele fala, né? Deus é o Criador eterno, que nunca se cansa nem se fadiga. Então, se a gente temos que buscar força nele, né? No Criador eterno, é Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece, né? Independente da situação que a gente esteja passando, a gente tem que saber que tudo vem dele, né? Até mesmo, às vezes, os problemas, como estava relatando lá em Paulo, às vezes os não de Deus, muitas vezes é para a gente se aproximar mais dele, né? Realmente
os não de Deus, às vezes, não é para a gente se afastar de Deus, e sim se aproximar mais dele. Então, às vezes, é você que às vezes pode estar passando um problema por aí, né? Não sei se é um problema físico, financeiro, né? Como que é. E acha que Deus não está vendo, não está resolvendo, mas talvez Ele queira que a gente queira estar mais próximo dele, né? Para saber que Ele é que está no controle, é Ele que resolve todas as coisas, né? Não é muitas vezes a gente doar porque a gente acha que pode e tudo mais. Não, não é dessa forma. O mundo espiritual ele não rege dessa forma, né? E saber que foi Deus que criou todas as coisas e tudo vem dele, né? A saúde, as finanças, o agir, tudo é ele que permite. Nós somos um nós temos a graça de Deus, nós falamos da graça de Deus, é uma coisa assim que ele nos deu. Ele nos deu uma graça sem a gente merecer, né? Que ele que pagou o Sim, preço por nós. Ele que pagou o preço, né? Então, se ele nos deu essa graça, se a gente for analisar bem, nós usufruímos de uma graça que nós não merecíamos, né? Então, Paulo é bem enfático aqui, porque Deus foi bem claro aqui com Paulo, que ele diz, Paulo, a minha graça te basta, né? A minha graça te basta, Paulo. Então, se é forte aqui, né? Porque muitas vezes nós não queremos aceitar o não de Deus, né? Por que que eu não tenho isso? Por que que fulano tem, eu não tenho, né? Por que que fulano conseguiu, eu não consegui? Não consegui, né? Muitas vezes, e não é dessa forma, né? Nós temos que entender que, Senhor, a tua graça nos basta, o teu amor, o preço que tu pagou por nós, isso nos basta, né? Isso é, meu Deus, como é poderoso isso aqui, como tem vida aqui, viu? Porque muitas vezes nós só visamos o é meu, eu quero, eu posso. Muitas vezes ficamos igual criança quando não sabe receber não, né? Querendo fazer sim. biquinho, né? É forte, Você Jesus. estava falando aí. Eu estava lembrando aqui, né? Fazendo aqui, passando outro filme na minha mente, né? Olha só, você é pai, eu sou mãe, nós, os pais, quando a criança é pequena e ela quer ir para algum lugar fazer alguma coisa, ela sempre olha para a gente para ver se a gente está ali cuidando dela. Eu, pelo menos, a minha filha era assim. E ela saía um pouquinho, já estava olhando, já estava por ali. E eu sempre estava de olho, cuidando, vigiando, né? E, e quando você vai, eu ia no caminho, lembrando aqui da minha mãe também, quando eu era criança, a gente morava no sítio, e no sítio o pessoal tinha, antigamente, o pessoal tinha uma maldade interna de contar história de medo para criança, aquela é pura maldade, maldade mesmo. Contar história de medo para criança. Então a gente tinha medo de ir a algum lugar. Então a gente sempre olhava se papai e mamãe estavam com a gente na estrada, no caminho. E eu lembro que papai dizia: vem pra cá, fica aqui perto, né? A gente vinha com ele perto, porque criança quer ir na frente às vezes, né? E meu pai chamava a gente para perto dele, né? E a gente ficava perto, com medo mesmo de que aparecesse uma onça no caminho, porque o lugar era assim, gente, a nível de onça, né? Então, meu pai andava com uma espingarda. E eu lembro dessa história, que ele estava ali para nos defender, para nos proteger. Assim é Deus. Quer que a gente fique perto dele, para ele nos proteger. Então, não vai por aí tudo rapidinho, não, imaginando que você já pode tudo, que você não pode. Pode tudo e não pode, né, gente? Tem coisa que a gente só pode com o direcionamento de Deus. Então, o Senhor. Ele tá vendo tudo lá na frente. Olha, um pai e uma mãe, a gente é grande e a criança é pequenininha. Na minha visão, eu sou tão pequenininha diante de muitas situações que eu não estou vendo e eu quero sair. Deus fala, não, espera um pouquinho, porque lá na frente eu estou vendo o que vai acontecer. E não é o momento ainda de se lançar. Espera, fica aqui, né? E às vezes eu quero sair correndo, vou lá, quebra a cara e, 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 e dá tudo errado porque eu não esperei, não, não.
não tive paciência de falar, meu Deus, se está acontecendo aqui um problema, que essa situação é porque o Senhor ainda não quer que eu saia destrambelhada pelo mundo fazendo coisas e dizendo e acontecendo. Tem coisa que eu tenho que, nesse momento aqui, ficar na graça do Senhor. A graça dele me basta. Cuidado de sair se lançando, né? No meu entendimento, para mim hoje, se também Deus me diz, ei, lembra de quando você era criança. Fica mais perto do teu pai, fica mais perto de Deus. Se apegue mais com ele, porque a graça dele te basta. Se alimenta dessa graça, para você ficar mais forte, para você ter tuas forças multiplicadas para o dia de amanhã, para o futuro, e Deus vai te fortalecer. Não é, não é covardia dizer, Deus, eu estou cansado, eu preciso da tua ajuda. Ficar ali perto do Pai. Porque Ele está vendo tudo lá na frente que nós não estamos vendo. Imagina uma criança pequenininha, ela vê ali, mas lá na frente quem vê? A gente que está vendo o problema, o adulto, né? Então o adulto aqui é Deus, ele está vendo tudo lá na frente. Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã, o amanhã, o amanhã. Amanhã a Deus pertence, lembra daquela fala, né? Não sei onde se é bíblico, eu não sei se isso é bíblico, mas a gente sempre ouve as pessoas falar, amanhã a Deus pertence. É mesmo, a Ele pertence. Ele sabe, Ele já viu tudo o que vai acontecer amanhã. Então fica em paz. Hoje, deixe de ser... é, Ei, Valdirene, né? Deus fala para mim aqui, deixe de tentar ser forte, deixe de querer fazer tudo. Dá um pouquinho aqui para mim. É que eu vou te ajudar. Deus hoje, nosso Senhor Jesus, né, nos convida a isso. Que maravilha, Francisco, que eu sempre digo, né, eu começo aqui, eu falo, meu Deus, o que que o Senhor vai falar conosco hoje? Aí começamos a conversar, né, e o Senhor vai nos abrindo a mente, dando entendimento, que hoje é dia. É verdade, é verdade. É poderoso mesmo. Realmente tá na Bíblia essa questão de não nos preocuparmos com o dia de amanhã. E ele fala, né? Cuida do dia de hoje, né? Olha para o dia de hoje, agradece o dia de hoje. Amanhã, deixa o seu próprio mal para o dia de amanhã, né? Deixa os problemas de amanhã para amanhã, não te pertence. Então, se ele manda a gente valorizar o dia de hoje, olhar para o dia de hoje, dar graça para o dia de hoje, né? Que é o que é o que nós temos que estar dizendo. O dia de hoje te basta, né? O dia de amanhã não se preocupe, mas é forte meu ensinamento realmente. Se a gente for ver, a gente está chegando aqui no nosso final, estudo em Provérbios. Provérbios 3:5 fala, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, né? Quer dizer, tem que confiar em Deus, independente da situação, a gente tem que confiar nele, né? E não achar que o entendimento da gente, o saber da gente é o suficiente, nada. Temos que ter humildade, temos que ter sabedoria e discernimento, que o Senhor é que está no controle, é que sabe todas as coisas, né? Quando ele diz, não te estribe no teu próprio entendimento, ele quer dizer o seguinte, que o teu entendimento, comparando ao conhecimento do Senhor, do Criador, não é nada, né? Então, se a gente tiver a humildade e o discernimento de confiar no Senhor, né, a gente vai superar qualquer dificuldade, qualquer desafio que a gente esteja diante da gente, né? A gente supera. Por quê? Porque é o Senhor que nos dá força, que nos capacita, nos fortalece. E não a gente, e não o próprio entendimento da gente. Muitas vezes a gente quer lutar com a sabedoria da gente, com o entendimento da gente, às vezes ela só se cansa. Só vai se cansar, meu amigo, só vai se fadigar, né? Se não colocar o Senhor na frente, no dia a dia, ou na gratidão, ou no abrir da mente, não colocar ele na frente, o ser humano em si vai só se fadigar no entendimento dele, porque é isso que eu falo, de onde eu falo por mim, né? Sei de onde o Senhor me tirou,
Eu sei aonde o Senhor me colocou e sei aonde o Senhor quer me levar. Muitas vezes, às vezes a gente fala não para o Senhor, muitas vezes ele tem um propósito para a vida da gente, tem um caminho para a vida da gente, a gente quer fazer igual aquele profeta que o Senhor, igual o Jonas, né? Ele mandou ir para o canto e Deus mandou Jonas ir para o canto e ele foi para outro, né? Mas mesmo assim o Senhor não desistiu dele, né? Independente da situação que ele passou, de peraí, meu amigo, não é assim não. Então, quando a gente tem esse entendimento e coloca o Senhor na frente, né? Tudo vai se clareando, tudo vai abrindo a mente da gente. É muito poderoso isso, porque eu reconheço por mim mesmo, eu muitas vezes tenho querido, tenho querido, às vezes, fugir da responsabilidade que o Senhor, às vezes, me deu. E eu querendo me esquivar, né, e tudo mais, e as coisas se fechando, né, e tudo mais, direita, assim, eu não tenho mais para onde correr, não tem mais o que fazer, né, então vamos lá, vamos encarar, né, e tudo mais. Mas é isso, né, que o Senhor nos fala, né, confiar nele de todo o coração, né, e achar que o entendimento é do Senhor, o fortalecimento vem dele, né, eu acho muito linda a passagem que fala quando Moisés foi escolhido para libertar o povo, Moisés quis se esquivar, dizendo: Eu, Senhor, eu não sei nem falar, né? E tudo mais. E tá bom, você sabe, não, eu vou botar uma pessoa do teu lado para traduzir, né? Eu arrumou uma pessoa para botar do lado dele para traduzir o povo o que ele falasse, né? E Moisés tinha medo de falar para o povo, o pessoal não ia entender, né? E tudo mais. E Deus foi e colocou Arão lá do lado dele para traduzir. Tá bom, é você mesmo, bora. Isso é muito forte. Eu digo, meu Deus, como é poderoso as coisas que o Senhor faz, né? Mas é isso, Madre. Maravilha, Francisco. Olha só, né? Você vai falando aí, eu vou fazendo aqui minhas poesias, né? Olha só que coisa linda. Confia no Senhor de todo o coração, porque Ele vai te dar força, Ele vai multiplicar as tuas forças, que a graça dele basta. E Ele aperfeiçoa cada dia, cada dia. Então, se você viu que Deus fez grandes coisas, fique em paz, meu irmão, minha irmã, porque Ele aperfeiçoa ainda mais. Isso aí isso não é nada, não é nada, nem diante do poder de Deus o que Ele pode fazer. Extraordinário, Francisco, extraordinário que Deus tem para nós hoje, nessa continuação de semana, né? Porque ontem o nosso devocional foi individual e ontem o Senhor nos disse a seguinte palavra foi ontem, para quem não viu, veja aí, tem um áudio feito aí no YouTube, você volta, tá aí. Foi em Mateus, né? Foi lá em Salmos que dizia assim: Deus ainda trabalha nas partes cansadas da alma. Essa semana o Senhor quer nos ajudar, quer nos trabalhar a nossa alma, quer nos ajudar nesse cansaço espiritual. Hoje, essa semana, a promessa de Deus para nós é isso. Amém. Semana de onde o Senhor eh, vai caminhar por essas áreas profundas aí da nossa alma. Diz assim, depois de refletirmos da semana anterior, que nós fizemos Semana da Paz, né? O Senhor nos trabalhou a paz no nosso coração, a ansiedade, o descanso emocional e o fortalecimento interior. Agora, essa semana, Ele nos vai nos conduzir em um processo ainda mais íntimo, onde Deus começa a tratar por dentro do nosso coração, né? Quando a pessoa para, né? Apenas de sobreviver emocionalmente e permite que o Senhor nos organize o interior. É o interior que o Senhor quer nos restaurar, quer nos dar essa força, né? Então, basta a gente buscar. Então, eh, essa semana vai ser muito especial, como todas, né? Se o Senhor nos der a oportunidade de estar aqui vivos, porque a nossa vida a Ele pertence, nós estaremos aqui meditando nesse cansaço interior que Deus nos vai fortalecer. Ele está presente em tudo aquilo que a gente
já imaginou, ele sonhou uma vida para nós. Então, às vezes eu falo, eu vou fazer, quando você é esse momento. Por isso a gente se cansa de tanto planejar sozinho, porque quando Deus está no negócio, as coisas fluem, né? Então, hoje é dia de se conectar com o Senhor. Lembra, segura na mão de Deus e vai, pega na mão de Deus, né? E o Senhor, Ele nos vai fortalecer, nos vai dar esse gás que a gente precisa. Francisco, alguma coisa mais? Né? Eu já Amém. oramos aqui. É isso mesmo, né? Com certeza, nós temos que buscar força nele, né? Buscar entendimento nele. E não achar que a gente pode tudo, sabe tudo, consegue tudo, porque a gente vai só se fadigar e se cansar, né? Temos que ter uma sabedoria e discernimento, somos dependentes do Senhor. Até mesmo nos não dele, a gente tem que se conformar. Muitas vezes, os não dele é para nos aproximar dele. Então, se a gente tem esse entendimento, né, que achar que o não de Deus é para nos afastar, e não, pelo contrário, o não de Deus muitas vezes é para nos aproximar dele, né? E como estamos já chegando no final, é isso, Aldirene, vamos para o Sim, princípio do dia de hoje, né? Hoje o princípio sim, do dia, né? O princípio de hoje diz, né? Quem tenta sustentar tudo sozinho acaba cansando o coração mais do que imagina. Tá vendo aí, ó? hum, As pessoas, as pessoas que se acostumam tanto a resolver problemas, cuidar de todos e suportar pressões emocionais, que já não sabem mais descansar, mas Deus não espera que você carregue a vida inteira sozinho. O Senhor deseja sustentar aquilo que já está pesado dentro da sua alma, trazendo força para continuar caminhando sem perder completamente a paz. Meu Deus, que princípio forte isso do dia de hoje, né? Que a gente venha ter esse entendimento e não querer carregar os fardos sozinho. Ele diz, né? Se está cansado e sobrecarregado, venha a mim que eu aliviarei, né? Ele diz, ele chama para a gente ir até a ele pedir força para ele entregar o fardo para ele. Isso alivia, né? Tá na palavra, meu Deus, como é poderoso, né? O princípio de hoje, a palavra de hoje, meu Deus, como é forte. Que o Senhor nos venha nos dar sabedoria e entendimento e humildade para a gente saber que Ele é o que cuida, que nos dá força, que fortalece. Amém. amém, amém. Bora lá orar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, nesta segunda-feira, Pai, eu quero uma vez mais agradecer ao Senhor por esse dia, por essa dádiva, Pai. Quando o Francisco estava falando da voz, eu lembrei dos passarinhos que levantam, acordam cantando, né? Cantando, 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 cantando para ti, Senhor. Pai, hoje tua palavra nos vem fortalecer e nos ensinar, Pai, que o Senhor está do nosso lado. Eu me lembro quando criança que eu queria sair correndo e meu pai dizia: não vai, fica aqui. Hoje, Pai, eu me sinto essa criança perto de Ti, Senhor. Me dá humildade no meu coração, Pai, para eu não querer fazer tudo sozinho. Confiar em Ti, Pai. É isso, Pai, que eu peço para nós nesta manhã, nesse dia, Pai. Fortalece, Pai. Abençoa aqui o Francisco, Pai, a família dele, Pai, a Kelma, as crianças, Pai. Abençoa, Pai. Fortalece, Pai, o Francisco, Pai. Fortalece a Kelma, Pai, a família, Senhor. E cada um, Pai, que está aqui nesta manhã, não sei o momento que ela está ouvindo esse devocional, mas que o Senhor vai ao encontro dela, Pai. Faz ela entender, Pai, que ela te tem aí como Pai. Senhor Jesus, Pai amado. Fortalece, Pai. Fortalece, Pai, nos abençoa nesse dia, Pai. Abençoa sempre, Pai, a nossa vida, Pai. Que tira esse, essa mania que tenho, Pai. Não sei se aqui é alguém mais, Pai, mas que tenho de querer fazer tudo sozinho, Pai, sem pedir ajuda. E o Senhor não está dizendo hoje, não nos está convidando a ir pedir ajuda ao externo. O Senhor nos diz que busquemos de Ti, meu Pai. Que busquemos de Ti, Pai. Que nos
paremos nos teus braços, meu Pai, porque o Senhor nos vai fortalecer. Cada momento que ficarmos mais perto de Ti, o Senhor vai nos fortalecer. Pai, cuida de nós nesse dia, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina, meu Deus, ter esse coração humilde de lhe pedir ajuda, que o Senhor nos fortalece. Pai, ainda somos pequenininhos, Pai, pequenininhos na fé, Pai. Fortalece a nossa fé, Pai. Nossa fé, meu Pai. Multiplica a nossa fé no dia de hoje, Pai. Multiplica, Senhor, a fé. Nos fortalece, nos leva, nos traz, nos cuida, Pai. Abençoa, Pai, as pessoas que estão vendo esse devocional aqui no gravado, Pai. Eu não sei, Pai, quantas pessoas se conectam aqui, Pai. Mas que esse devocional, Pai, seja, Pai, para fortalecer, Pai, as pessoas através da tua palavra, porque é o Senhor que fala conosco cada manhã, durante todo o dia, é o Senhor sempre, Pai. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, aumenta a nossa fé, cuida de nós, nos fortalece, que somente, Pai, a partir desta manhã que possamos olhar para Ti, Pai, e centrar, Pai, na Tua graça, essa Tua graça tão maravilhosa que o Senhor nos deu hoje, Pai, de abrir os olhos, de levantar, de caminhar, de pensar, de andar, de falar, de respirar. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom conosco, Pai. Pai, que possamos ver essa graça, tanta graça que o Senhor nos deu, Pai. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Que possamos, Pai, nos conectar com a Tua graça. Que a Tua graça me basta, Jesus. Oh, Senhor, quantas graças o Senhor tem dado em minha vida e em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Cuida de nós. Cuida de nós nessa segunda-feira. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E eu aproveito, Francisco, para declarar um dia de bênção, um dia de graça, que o Senhor te renove as forças, né? Que multiplica as tuas forças, multiplica as forças das pessoas que estão aqui ouvindo. Que o Senhor te sustente, que você hoje seja sustentado por Deus, aonde você colocar a planta dos teus pés, se conecte com essa essa graça que vem do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Adriane. Você também. Que Deus fortaleça grandemente neste dia, nesta semana. Amém, Amém. Francisco. Muito obrigado. Amém. Até amanhã. Amém. Até amanhã.